Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais o jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Juventude e Santos. O Juventude no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro perdeu do Corinthians. Já o Santos, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Mineiro. O Juventude que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Santos tenta uma vitória para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. O Santos, que ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, tenta voltar a vencer depois de 6 jogos. Esse jogo, vamos lá. Um Santos que vem de um bom resultado contra o Atlético Mineiro no Mineirão, mas que vem um pouco mordido por essa sequência de jogos sem vencer. Contra um Juventude que joga em casa e precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Agora vamos para Bragantino e Coritiba. O Bragantino no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro empatou com o Cuiabá. Já o Coritiba, por sua vez, no seu último jogo pelo Brasileiro perdeu do Palmeiras. O Bragantino que tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento e ficar próximo do G6. Já o Coritiba tenta uma vitória para voltar ao G6 do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, que ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, tenta voltar a vencer depois de 3 jogos. Já o Bragantino tenta quebrar um tabu. O Bragantino não ganha do Coritiba desde 96. Esse jogo, vamos lá. Um Coritiba que precisa recuperar pontos após o empate contra o São Paulo e a derrota para o Palmeiras em casa. Comprou um Bragantino que vem tentando iniciar uma recuperação no Campeonato Brasileiro e usa o fator casa para isso. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Agora vamos falar de Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro empatou com o Goiás. Já o Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Santos. O Ceará que tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento e ficar próximo do G6. Já o Atlético Mineiro tenta uma vitória para se manter no G6 e encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. O Ceará que tenta sua primeira vitória em casa nesse Campeonato Brasileiro, vem de 10 jogos sem derrota. Já o Atlético Mineiro vem de 3 jogos sem vencer. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Atlético Mineiro que precisa dar uma resposta após a derrota para o Fluminense e o empate contra o Santos. Contra um Ceará que tenta sua primeira vitória em casa nesse Campeonato Brasileiro, que atravessa uma boa fase nessa temporada. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Agora vamos falar de Flamengo e Cuiabá. O Flamengo no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro perdeu do Inter. Já o Cuiabá, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Bragantino, como já mencionado. O Flamengo que tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento. Já o Cuiabá tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Flamengo que não vence há 3 jogos. Esse jogo, vamos lá. O Flamengo que precisa dar uma resposta após os 3 últimos jogos. Contra um Cuiabá que precisa recuperar pontos do empate contra o Bragantino. Eu acho que vai ser 2-0 para o Flamengo esse jogo. Agora vamos falar de Goiás e Internacional. O Goiás no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro empatou com o Ceará. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Flamengo. O Goiás que tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento e ficar próximo do G6. Já o Internacional tenta uma vitória para se manter no G6 e encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. O Goiás que ainda não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro, vem de 5 jogos em derrota. Já o Internacional, por sua vez, vem de 15 jogos sem derrota. Tenta quebrar um tabu. O Internacional não ganha do Goiás em Goiânia desde 2017. Esse jogo, vamos lá. Um Goiás que vem iniciando uma recuperação no Brasileiro. Vem se mostrando um time difícil de ser batido na sua casa. Contra um Internacional que vem dando umas osciladas no Campeonato Brasileiro, apesar de estar 15 jogos sem derrota. Eu acho que vai ser 1-0 para o Goiás esse jogo. Agora vamos falar de América Mineiro e Fluminense. O América Mineiro no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro perdeu do São Paulo. Já o Fluminense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Goianiense. Os dois times que tentam uma vitória para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro está em 8º e o Fluminense está em 9º.
O Fluminense que tenta quebrar um tabu. O Fluminense não ganha do América Mineiro jogando em Belo Horizonte desde 2016. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. O América Mineiro que tenta recuperar pontos das derrotas nos 2 últimos jogos. Contra o Fluminense que precisa recuperar pontos fora de casa da derrota no Maracanã para o Atlético Goianiense. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o América Mineiro esse jogo. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro empatou com Fortaleza. Já o Corinthians, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Juventude. O Atlético Paranaense que tenta uma vitória para se manter no G6 e não deixar os líderes do Campeonato Brasileiro se distanciar. Já o Corinthians tenta uma vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense que vem de 7 jogos sem derrota tenta quebrar um tabu. O Atlético Paranaense não vence o Corinthians desde 2018. Esse jogo, vamos lá. Um Corinthians que tenta assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, que precisa somar pontos fora de casa, contra um Atlético Paranaense que atravessa o seu melhor momento da temporada e costuma ser forte jogando dentro da Arena da Baixada. Eu acho que vai ser 1 a 1 esse jogo. Agora vamos falar de Botafogo e São Paulo. O Botafogo no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro perdeu do Avaí. Já o São Paulo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do América Mineiro. O Botafogo que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o São Paulo tenta uma vitória para encostar nos líderes e se manter no G6. O São Paulo que ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo que vem de 5 jogos sem vencer, contando 4 derrotas consecutivas. Já o São Paulo, por sua vez, vem de 15 jogos sem derrota. Esse jogo, vamos lá. Um Botafogo que precisa dar uma resposta após de 4 derrotas consecutivas. Contra um São Paulo que, se quiser brigar pelo título brasileiro, precisa começar a melhorar o desempenho fora de casa. Eu acho que vai ser 1 a 1 esse jogo. Agora vamos falar de Palmeiras e Atlético Goianiense. O Palmeiras no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro ganhou do Coritiba. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Fluminense. O Palmeiras que tenta uma vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Goianiense tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense que tenta quebrar um tabu. O Atlético Goianiense não vence o Palmeiras desde 2012. Esse jogo, vamos lá. O Palmeiras que atravessa uma boa fase nesse início de Campeonato Brasileiro e na temporada. Um jogo que o Palmeiras não pode desperdiçar pontos, já que é o líder do Campeonato Brasileiro. Contra um Atlético Goianiense que vem confiante após a vitória contra o Fluminense no Maracanã e vem iniciando uma recuperação no Brasileiro. Eu acho que vai ser 2 a 0 para o Palmeiras esse jogo. Agora vamos falar de Avaí e Fortaleza. O Avaí no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro ganhou do Botafogo, como já mencionado. Já o Fortaleza empatou com o Atlético Paranaense, como já mencionado. O Avaí que tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento e subir um pouco mais na classificação. Já o Fortaleza tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. O Fortaleza que não perde há 3 jogos, tenta manter um tabu. O Fortaleza não perde do Avaí desde 2008. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Avaí que tem a chance de subir na classificação, bem confiante após a vitória contra o Botafogo jogando no Rio. Contra um Fortaleza que precisa recuperar pontos dos empates contra o Goiás e o Atlético Paranaense em casa e que tenta iniciar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser 2 a 1 para o Fortaleza esse jogo. Agora vamos para o Brasileiro da Série B, vamos falar de Cruzeiro e Ponte Preta. O Cruzeiro no seu último jogo pela Série B perdeu do Vasco. Já a Ponte Preta, por sua vez, no seu último jogo pela Série B perdeu do Londrina. O Cruzeiro que tenta uma vitória para se manter na liderança da Série B. Já a Ponte Preta tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Cruzeiro que ainda não perdeu em casa nessa Série B. Já a Ponte Preta tenta quebrar um tabu. A Ponte Preta não ganha do Cruzeiro jogando em Belo Horizonte desde 2012. Esse jogo, vamos lá. Um Cruzeiro que precisa dar uma resposta após a derrota para o Vasco. Não pode desperdiçar pontos em casa. Contra uma Ponte Preta que vem iniciando uma recuperação na Série B e que vem de derrota em casa para o Londrina, precisando recuperar os pontos.
Eu acho que vai ser 1 a 0 pro Cruzeiro esse jogo. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada!